semana 3, nós vamos corrigir as atividades do nosso PET 1, terceiro ano, Plano de Ensino Tutorado de Filosofia. E essa semana nós trabalhamos, revisamos aquilo que já havíamos, quem acompanha sempre nossas aulas, esse tema liberdade e determinismo, que está ligado aos valores, está dentro do planejamento do segundo ano e retoma. A filosofia ela não tem um direcionamento linear, mas sempre vai e volta com os assuntos, fazendo relação com vários outros. Então a gente retoma aquilo que já tivemos aulas nesse sentido, sobre as escolhas do ser humano e aquilo que é determinismo. Determinismo são as coisas que nós não escolhemos, que apareceram para nós, seja na nossa estrutura biológica, na vida social, onde você nasceu, a família que nasceu, como que você nasceu. E nós refletimos um pouco como ser livre a partir dos determinismos. Porque determinismo não basta você negá-los. Não adianta você dizer que eu faço o que eu quero. E retomamos aí a filosofia de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, recentemente, né, morreu há pouco tempo, e que tem essa grande frase aí que é muito marcante: a existência precede a essência, ou seja, o que nós somos vem antes do que é determinado. Quem determina nossa vida, quem somos nós, é as próprias escolhas nossas. E tem então essa filosofia que é chamada de existencialismo, que tem outras bases anteriores, mas que é muito marcado nesse tema liberdade e determinismo na filosofia de Sartre, né? Nós tivemos 3 questões muito interessantes nesse sentido. 2, que é a primeira sobre Jean-Paul Sartre, e a segunda da sua mulher, Simone de Beauvoir, que já caiu no Enem, e a terceira uma questão aberta, muito interessante também nesse contexto. Então nós temos aí uma das obras do Jean-Paul Sartre, o existencialismo é o humanismo. Aí temos esse pequeno parágrafo, que já diz bastante o que é a filosofia. Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e por conseguinte o homem está desamparado porque não encontra nele próprio, nem fora dele, nada a que se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Então nós temos que pensar aí que Jean-Paul Sartre é até considerado ateu. Uma coisa é o que se considera, outra coisa é entender bem a filosofia dele. Então o Deus que ele nega é esse Deus que vem muito na tradição, um Deus que é juiz, um Deus que parece que é um ser todo moldado pelas perspectivas humanas de negar a existência da vida, e sempre um Deus que cuida, ou que é aquele pai mesmo, de um estereótipo muito ruim, né? Tanto ele é muito paizão, como muitas vezes ele é autoritário, como ele pode ser vingativo. Então essa negação, o importante no existencialismo é observar que de repente o homem está só. Então é uma marca da contemporaneidade, né? Do momento que nós estamos. O homem é dono dele. E isso causa angústia, desespero, que são temas muito presentes no existencialismo. Então o Sartre ele alerta aqui que o homem ele faz escolhas a partir dele, a partir do nada. Ele constrói a sua vida a partir dele. Então, na questão, tomando o texto acima como referência, marque a alternativa correta. Aqui nós temos como alternativa correta a letra A. Porque nesse texto, Sartre quer mostrar que sua teoria da liberdade pressupõe que o homem é sempre responsável pelas escolhas que faz e que nenhuma desculpa deve ser usada para justificar qualquer ato. Então ele não pode jogar a culpa na maldição, aquilo que é de destino, é de Deus que escreveu o livro e eu já tenho as escolhas. Então era para ter acontecido isso, porque é força do destino, que é muito presente na religião, na mitologia. Esses aspectos religiosos têm isso.
já determinismo, né? Já determinado na sua vida, já existe um panorama a ser traçado. E não, daquilo que vem no existencialismo, o homem é livre, mas pressupõe que ele é responsável pelas escolhas. Se algo não vai bem com a sua vida, é porque ele que é o motorista do caminhão, do automóvel, que é a sua vida. A sua consciência, as suas escolhas são dirigidas por ele. Então, nesse sentido, condiz muito com a filosofia de Sartre e até mesmo condiz muito com o momento que nós vivemos da contemporaneidade, né? E as outras alternativas? Então, você vê que na letra B fala bem do que é o existencialismo, mas no final a liberdade significa a total recusa da responsabilidade. Isso no senso comum é mesmo. O jovem, quando fala o que é ser livre, é eu fazer o que eu quero. Mas se você faz algo que depois, até a gente vê muito presente hoje na mídia, né, principalmente governantes aí que estão à frente, que faz depois não se responsabilizam, né? Então, estão tão distantes daquilo que implica o que eles estão fazendo, que eles se negam. Então, essa recusa da responsabilidade é um elemento muito presente no senso comum, mas que não condiz com o existencialismo. Letra C. O tudo é permitido, o homem não deve assumir o que faz. De novo, os homens são essencialmente determinados? Não. Por forças sociais? Não são. Então, no existencialismo, o homem é um nada, ele constrói a partir dele. Então, tudo que ele assimila aí da formação dele, que implica, ele pode mudar a hora que ele quiser. É uma força, sim, força, mas não determinada. E o homem, ele tem que assumir as responsabilidades se ele é livre. Esse tudo permitido não é o que tudo permitido no senso comum, mas aquilo que é da filosofia existencialista, né? Tudo é permitido, que você pode escolher qualquer coisa, só que você tem que assumir que as suas escolhas implicam em responsabilidade. Então a letra D, praticamente tudo aqui está errado, né? Porque a expressão tudo é permitido significa que um homem livre nunca deve considerar os outros. Se ele é responsável pela vida dele, ele se torna responsável pelos outros também. E pode fazer tudo o que quiser? Pode fazer tudo o que quiser, mas tem que assumir as responsabilidades de tudo que ele escolhe. Aí você vê que está tudo errado. A letra E é tudo também. Porque para Sartre o inconsciente humano impede de ser plenamente livre, por isso é necessário que haja uma ideia coercitiva, né, imposta através da força. Se o existencialismo implica em negar todos os determinismos e que o único determinismo que existe é a própria liberdade, então está totalmente incoerente aqui. E um Deus que vai te controlar também, totalmente divergente, né, da filosofia existencialista. Então é a letra A que condiz mais, está mais consonante com aquilo que é a filosofia de Jean-Paul Sartre. A número 2, que é uma que caiu no Enem, e agora eu não lembro direito qual ano foi não muito, foi um pouco recente, assim. E eu lembro que na época deu muito o que falar, muita discussão, porque faz parte da filosofia existencialista também, nesse sentido. E aqui é a Simone de Beauvoir, que tem um livro dela, O Segundo Sexo. Então ela, nessa perspectiva do existencialismo, então cita de forma pontual, né, em relação às mulheres. Então, aqueles que são mais conservadores, as pessoas mais religiosas na sociedade, então não entende o que quer dizer esta filosofia e logo já não percebe o direito da mulher, né? E logo já quer deturpar. Então vamos entender aqui, ó, quando ela fala ninguém nasce mulher, torna-se mulher, nessa perspectiva, nós somos um nada. Então o mulher aqui é uma questão mais cultural, né? Porque tem um estereótipo. O que é ser mulher? Então não está falando aqui da questão genital, está dizendo
que muitas vezes a sociedade ela tem um estereótipo que mulher é isso. Mulher é criar filhos, cuidar do lar, cuidar do marido e ter essa sensibilidade, essa delicadeza feminina. Então ela quebra com isso, dizendo que o tornar-se mulher é com o tempo. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho, o cadastro e o castrado que qualificam o feminino, né? Então um estereótipo aí. E ela está numa época, 1960, que vem de grandes revoluções sociais, filosóficas, em que muitos grupos de minoria começam a se movimentar através de movimentos sociais aí para reivindicar seus direitos. Então logo a gente percebe que a resposta é a letra C, porque é uma organização de protesto público, de pessoas civis, né, para garantir a igualdade do gênero aqui entre homem e mulher. Então você vê que todas as outras respostas são grupos constituídos da sociedade. Poder judiciário, poder legislativo, oposição de grupos religiosos e políticas governamentais. E não, essa movimentação é de grupos civis, do povo, que se organiza para garantir a igualdade de gênero. Tranquila essa, de entender. Número 3, os Racionais, grupo Racionais, esse grupo brasileiro aí, que tem o Mano Brown, que a gente vê muita coisa dele aí na internet. É uma personalidade muito interessante, e seu grupo, né? Então eles produziram essa música, Negro Drama, sobre a realidade nossa brasileira, que é muito complicada em relação ao racismo e aos negros e pobres, que são muitas das vezes mais perseguidos pelos poderes de polícia e tudo mais, né? Só que é para você que refletir se essa situação de racismo, violência, relacionada aí com o conceito de liberdade de Sartre, né? Nós podemos dizer que os homens não são ou são livres da mesma forma. Então aquilo que foi colocado por Sartre, a liberdade é de todos, ela está intrínseca, ela faz parte do ser humano. Então ninguém consegue tirar a sua liberdade. Ele pode estar preso fisicamente, estar sob coerção ou ameaça de uma arma, e ele ainda é livre. Então sim, na perspectiva existencialista de Sartre, todos nós somos livres e devemos assumir nossa condição e fazer escolhas que nos fazem melhor. Então não importa se você nasceu preto, branco, pobre, rico, negro, amarelo, no interior, o que você faz da sua vida são suas escolhas, não é a condição social ali, familiar, ela é uma força que pode te estimular ou até mesmo fazer com que você desista. Mas quem faz as escolhas, independente dessas forças, é você. É eu, é você. E Sartre tem uma frase muito interessante também no Existencialismo e Humanismo, na sua obra, que é interessantíssimo, que reflete bem essa filosofia de existencialismo. Não importa o que fizeram de mim. Então não importa se eu sou negro, sou pobre, sou branco, ou sou uma pessoa muito nervosa, não importa. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então aqui está o elemento da escolha, né? Aí a responsabilidade é sua. Não adianta ficar justificando que a culpa é da sociedade, a culpa é do Brasil, a culpa é do mundo, a culpa é da religião. Ninguém é culpado a não ser a nossa falta de escolha. Então, diante do existencialismo, que reflete bem, mesmo diante dessa realidade que os racionais em si mostram, a realidade ela é dura, crua e dura e muito transparente nesse sentido das oposições de liberdade, mas eu sou livre e posso mudar ao menos eu, a partir das minhas escolhas. Então
essa foi a semana 3, liberdade e determinismo, muito importante. Esperamos que vocês possam fazer aprofundamentos de leitura, contextualizar bem e aprender bastante nesse caminho da filosofia. Bons estudos e até a nossa próxima aula.